Por lembrar. Nada. Engraçado que já começa com 45 minutos, né? Eu acho que ela, não sei se ela começa a gravar antes, sei lá. Enfim, bora. Aqui, pessoal. Nossa unidade 1, a gente trabalhou aqui, seção 1.1, 1.2, 1.3, tá? Parte de divisões, representações, a planimetria e a altimetria. E depois a gente entraria aqui, né? Na verdade, hoje a gente entraria aqui na 3.1, terraplanagem e propriedades físicas do solo, né? Mas como essa parte de propriedades físicas do solo, corte e aterro, enfim, tudo isso vai envolvendo um pouco de cálculo, eu quis esperar um pouco, tá? Para a gente tentar ir com mais calma, que a gente usa a aula que vem inteira aí só para trabalhar isso. Certo? Bom, o conceito de topografia, que a gente já trabalhou, né? Que vem do grego. Topos significa paisagem e grafia seria descrição, descrever algo, ou seja, a descrição, a capacidade do homem descrever o espaço físico com medidas precisas, né? Então a topografia seria o ato, tá? A gente utiliza ferramentas, né? Hoje parece muito complexo, topografia, o termo, né? Teodolito, né? Equipamentos, enfim, tudo isso. Mas se você, com uma trena, enfim, uma fita métrica, conseguir chegar num ambiente e descrever aquele local com medidas, né? Você mede o tamanho de um terreno, você coloca uma árvore que está no local, você coloca algum ponto específico, uma construção daquele local, você coloca a direção, enfim, todas as informações que você conseguir colocar e descrever que possui naquele local, né? Você vai estar realizando já um trabalho topográfico. Só que hoje em dia, é claro que tudo isso precisa ser muito bem preciso, né? Para não ter erro, tudo envolve um trabalho realmente profissional. Mas se você estiver fazendo isso a simples, a grosso modo, como eu expliquei, não deixa de ser a topografia em si, tá? Bom, a seção 1.1, então, a gente trabalhou na questão da construção de um sítio sustentável, né? A gente viu algumas questões do levantamento. E o que que acontece? A topografia ela vai se dividir, então, em duas seções. A topometria, que vai estudar os processos de medição, os cálculos, certo? E a topologia, que vai envolver a representação. Ou seja, a topometria é como que a gente vai em campo, como que a gente vai levantar o dado, como que a gente vai medir esse dado em campo. Depois, com todos os dados que a gente coletou em campo, que cálculos que eu vou realizar para chegar a outros resultados, né, para mim compor, para me detalhar melhor o meu projeto, como que eu vou trabalhar com eles. E depois, né, da topometria, vai ter a topologia. Então, é como que eu vou descrever isso no papel, como que eu vou representar isso no papel, que tamanho de escala que eu vou usar, que cor que eu vou usar, enfim, seria a parte do projeto mesmo em si, fazer um mapa, uma carta. Sendo que a topometria ela é dividida em planimetria e altimetria. O que é a planimetria? Seria a gente medir, né, as medidas horizontais, ou seja, distâncias, ângulos, colocar as coordenadas, criar um plano, enfim, todas essas medidas. E a altimetria, que já seria as alturas, né? De um ponto para o outro, qual que é a diferença de altura? Qual que é a altitude? Tem um desnível? Quantos por cento que é a inclinação desse talude, desse relevo? É muito inclinado, não é? Enfim, todas as informações são úteis para compor o projeto. E juntando os dois, né, a planimetria e a altimetria, a gente tem então a plano e a altimetria, que
Porque, por exemplo, não compensa, na verdade, o que vai ser feito em campo tem que ser pensado antes, né? Mas já que você está realizando um estudo planimétrico, já está realizando medidas em campo, por que já não coleta dados altimétricos, né? Às vezes o dado altimétrico não vai ter relevância nenhuma, né? Não vai ser útil. Mas vai que, porventura, esse dado seria útil, né? Às vezes na hora você não pensou. Então já se coleta dados, né, desses dois tipos, gerando assim a planealtimetria. E aqui a gente tem um exemplo de planta planealtimétrica. Por que ela é uma planta planealtimétrica? Aqui a gente tem um desenho aqui de um sobrado, né? Então a gente tem medidas horizontais, né? Valores de medidas horizontais, tem a representação do local, as áreas, enfim, os elementos que compõem esse local. E a gente tem aqui as cotas de elevação, tá vendo? 2,90, se eu não me engano, certo? Então, esses valores, né, compõem a altitude, ou seja, a altimetria. Dessa forma, isso é uma planta planealtimétrica. E a topologia? Ou seja, eu fui nessa... Isso aqui, todo mundo consegue ver que é uma montanha? Sim? Todos conseguem? Sim. Então, o que acontece? Para mim, eu fui em campo, para mim desenhar essa montanha então aqui, de forma precisa, o que aconteceu? A gente foi em campo, fez as medições dessa montanha, tá? E depois lá no seu escritório, você representou, fez a parte da topologia, de representar esse local, certo? E eu trouxe um extra aqui, que é a fotogrametria, né, que é o levantamento de campo por sensores, ou seja, passa um drone, passa um avião, que ele realiza, né, ele escaneia, como se fosse um scanner da região. Teve um pessoal que começou um pouquinho depois, não foi? O pessoal do primeiro semestre? Sim? Provavelmente não participou dessa aula, que foi a primeira. Exatamente. Então, beleza. Né? A fotogrametria, então, ela é como se fosse um scanner mesmo, né? Só que ela não pega só medidas planas, ela vai, aqui como por exemplo, ela vai emitir, né, vários sinais que vão retornar distância, que o computador vai traduzir em volume, tá certo? Né, com avião, com drone, enfim. Isso aqui agiliza muito o trabalho topográfico. Imagina que nessa região aqui, ter que ir com teodolito, trena, enfim, o que tiver de ferramenta para trabalhar aqui no local. Então, a gente tem todas essas ferramentas aí de apoio, beleza? Aí aqui a gente tem um vídeo, tá? Do uso da fotogrametria. Eu acho que no dia não funcionou o vídeo, mas no PDF que tem lá no portal, nessa aula, tem o linkzinho para vocês abrirem, beleza? Aí vocês podem ver como é que funciona a fotogrametria. Então, aqui no projeto do sítio, né, a gente tem aqui um exemplo de trabalho de campo, como que é dividido a coleta de dados, o que a gente coleta. Então, a gente pode coletar aqui as coordenadas geográficas, né, latitude e longitude, os ângulos do limite da propriedade, né, eles são ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus? Não. Que ângulo é? Tudo isso é importante para compor uma área, né? Dependendo se você errar o ângulo, às vezes a área lá na frente já dá errado, os pontos não encaixam, certo? Quais são as altitudes do terreno? Quais os pontos que eu posso referenciar? Qual que vai ser a área? O tipo do relevo, os desníveis, a declividade, hidrografia. Tem algum curso d'água? Não tem? Tem algum ponto, uma lagoa, um córrego? Tudo isso, igual eu falei, topografia, representar o local, o entorno, né? E depois transferir para o papel, né? Representar aquilo lá. Então, se tem um rio, se tem uma lagoa, coloca no projeto. E dentro da topografia, a gente tem um elemento que se chama curva de nível, ou seja, várias curvas, né, que vão ter como objetivo demonstrar
a elevação do terreno. Então, se eu olhar um desenho de uma curva de nível, né, como esse aqui é uma curva de nível. Se eu não tivesse essa parte aqui de baixo, se eu não tivesse esse corte, eu já conseguiria, né, entender como que esse relevo é. Né? Dá para ver que é uma montanha de dois cumes, né? Sendo que esse daqui é o cume principal, digamos, esse que é o secundário. Então, as curvas de níveis representam a determinada altitude, que a gente pode ver de 10 em 10, né? Então, em 10 metros de altitude, essa montanha tem esse contorno, né? Em 20, esse. Em 30, esse. Em 40, 50, enfim. E, juntamente à curva de nível, a gente tem o perfil topográfico, que é a atividade 2.1 de vocês, né? Que vocês têm que fazer o perfil topográfico de uma curva de nível. Então, vocês têm que realizar esses tracejados certinho, né? E fazer esse perfil topográfico. E a gente tem alguns elementos que fazem parte da topografia, como os piquetes, marcos geodésicos. O piquete, por exemplo, o piquete provavelmente, se está lá, é porque alguém já fez um trabalho de topografia no local. Você pode pedir esses dados. E esses dados você pode utilizar como apoio para você coletar novos dados, né? Então, eu vou locar uma obra, vou marcar um pilar, uma sapata para construir, eu pego a partir do piquete, né? Já faço as medições, meço os ângulos e marco certinho o local, certo? E os marcos geodésicos? Os marcos geodésicos também são pontos georreferenciados, né? Que servem para a gente georreferenciar, na verdade, algum ponto. Isso aí já utilizaria dados, né? Dados da Terra, que vai trabalhar, na verdade, com o geóide. O geóide, igual eu já expliquei, né? É o formato mais próximo da Terra, o formato, digamos, mais próximo do que realmente ela é. A gente não tem um formato exato, mas o geóide seria o formato real da Terra. E esses marcos geodésicos são marcos que eu posso, por exemplo, eu vou medir uma área. Então, eu vou com o meu GPS, né? Eu posso georreferenciar esse ponto e, a partir dele, teria que fazer uma triangulação e realizar algumas medições. Enfim, os marcos são úteis para isso, tá? Não só para isso, tem vários tipos de marcos, tá? E aqui a gente tem outros tipos de marcos geodésicos, né? Só que esses marcos já são mais de caráter, talvez, cultural, político, né? Que são marcos, claro que aqui não cultural e não político, mas são pontos, né? O centro do Brasil, por exemplo, onde que fica? Né? Em Palmas, no Tocantins. Qual que é o centro da América do Sul, do nosso continente? Qual que é o ponto do meio? É lá em Cuiabá. Então, aqui a gente tem alguns marcos geodésicos que representam isso. E a gente pode também ter alguns marcos geodésicos, como esse. Por exemplo, lá na colonizadora, se vocês forem, vai ter um marco geodésico, que é do início de Sinop, né, da cidade, quando foi colonizado. Então já envolve a parte cultural e política também. E aqui a gente tem vários tipos de escala, concorda? Se eu tenho que representar, sei lá, vou representar uma fazenda num papel, né? Eu tenho que reduzir a escala dessa fazenda para ela caber no meu papel. Não tem como eu representar ela se eu não utilizar escalas, né? Que são, digamos, divisões de uma medida maior para fazer com que ela caiba num espaço menor. Sendo que o reduzido é esse exemplo. A gente tem um natural, que seria... eu medi Vamos ver um exemplo que eu posso conseguir fazer uma medida natural. 1 para 1. Teria que ser um objeto pequeno. Por exemplo, eu tenho uma folha A4. Eu só vou conseguir representar objetos na escala natural, né, se ele for do tamanho da A4. Às vezes, eu estou aqui, por exemplo, um celular. Você consegue fazer, então, um projeto de um celular na escala natural, porque ele cabe dentro da folha. Né? Essa que é a ideia. E ampliado é quando, por exemplo, eu tenho que fazer o projeto de um chip, né, ou de um parafuso, não sei. Alguma coisa que seja pequena. E ficaria ruim de trabalhar com ele pequenininho no papel, né, na escala natural. Seria desconfortável, talvez, na hora de produzir, na hora de construir esse objeto.
Então, a gente faz uma escala ampliada, né? A gente multiplica o tamanho dele, né? 2, 3, 4 vezes, até que ficar um tamanho ideal, bacana de se trabalhar. Aqui a gente tem a formulazinha da escala, né? Que é a distância real, a distância no mapa vai gerar a escala. Os principais erros nos estudos topográficos, tá? A gente tem a parte de instrumento, que ele pode estar mal calibrado, pode estar mal ajustado lá em campo, não foi nivelado, enfim, não foi feito os ajustes necessários para começar o estudo, né? Chuva, neblina, às vezes muito calor pode atrapalhar a visão, dependendo do local, que é muito longe. Às vezes a gente está mirando muito longe, né? E começa a dar aquele mormaço, então às vezes pode atrapalhar ali a visão, enfim. Condição ambiental também atrapalha. Ou o erro do profissional, que também vai... esse erro do profissional vai acarretar também, junto com os outros, tá? Ele pode estar junto, né? Porque se o profissional errou, ele errou na verificação, no ajuste, enfim. Quais são as etapas de um projeto, então, de topografia? A gente vai em campo, faz o levantamento dos dados. Tá com os dados, faz os cálculos, enfim, chega a valores de volume, de aterro, de desnível, tudo que a gente precisa. Depois a gente representa isso num mapa, descreve tudo certinho, tudo que está lá, tudo que foi encontrado, né, tudo que vai ser utilizado, e aí a gente realiza o projeto. Alguma dúvida? Professor, a respeito assim, da questão do equipamento. Eu lembro que quando eu estava fazendo o questionário lá no AVE, não o questionário que você faz, as perguntas do portal, eu vi alguma coisa sobre essa questão de calibrar, mas eu não entendi muito bem a resposta. A resposta que estava correta lá seria a calibração, ou enfim, seria feita em lugares tipo universidades, coisas assim. Eu não entendi o que quis dizer. Qual que é a atividade? É a atividade do portal mesmo, sabe? Aquelas perguntas. Eu lembro que a questão de calibração dos tipo do teodolito. Certo. Aí a resposta era tipo assim, que teriam que ser feitos em universidades, lugares assim. É que assim, na verdade, não universidades. Na verdade, talvez a resposta, não que não possa ser, mas talvez esteja um pouco errada essa resposta. Eu acredito que não está 100%. Por quê? A calibração de um teodolito, ela, digamos, por que eu falo que não está certo? Todas as universidades aqui da cidade, por exemplo, não calibram o seu próprio teodolito, né? Eles contratam uma empresa que é responsável por calibrar. São profissionais que trabalham só calibrando equipamento. Então, assim, a não ser que seja a USP, aí talvez eles calibrem, né? A gente tem um corpo técnico muito grande, muito experiente, equipamento, enfim, tudo que eles precisam para calibrar, né? Talvez eles façam. Então, a calibração tem que ser feita por pessoas especializadas nisso. Isso. Aí essa parte está correta. Eu fiquei em dúvida, assim, porque eu não entendi muito bem a questão de universidade. Pensei, eu pensava que era feito lá no local, assim, adaptar o local, a medida. Quando a gente retornar, eu vou levar um teodolito. Lá tem um selo. Esse selo fala calibrado na data tal, por tal pessoa, tudo certinho. Né? A empresa que calibrou tem essa data da última calibração. Mas é uma empresa, são pessoas especializadas em calibração. Entendeu? Eles fazem isso. Às vezes, igual eu falei, se a universidade tiver muito suporte, muito apoio, eles têm empresas júniors, né? E essas empresas, elas são feitas pelos professores e alunos, podem prestar esse serviço. Mas, assim, da nossa... A resposta que eu estava lá era mais ou menos isso. Eu não lembro certinho, assim, mas era a respeito de ser profissionais ou coisa de universidade. Para resumir, a calibração do equipamento, esses ajustes, tá? Tem que ser feito por uma equipe própria, né, que trabalha com isso, tá? Não dá para, às vezes, igual, sei lá, não dá para ser feita a calibração, digamos, igual a gente, lá o teodolito tem que calibrar o nível, né? Tem que nivelar ele. Isso é uma calibração. Isso dá para ser feito na hora. É porque para ter precisão, ele tem uma marcação de alguns fios, como se fossem algumas miras.
Dentro da luneta tem algumas miras, tá? E se essas miras estão deslocadas, enfim, às vezes no transporte vai batendo, elas saem um pouquinho do local. E isso vai gerando um erro, né? Dependendo da distância, enfim, porque tudo é uma questão de ângulo dentro da luneta, né? Se essa mira sai do local, eu estou mirando muito longe, vai dar um erro muito grande, certo? Então, tem que ser em laboratório, tem que ser tudo muito bem feitinho para ser preciso. Então, seria essa a resposta mesmo, tá? Tem que ser feito por alguém especialista naquilo. Ok, entendi. Obrigada. Seção 1.2, tá? A gente vai falar agora um pouquinho da norma, né? Da questão, o que a norma, qual norma rege a parte de topografia, né? Como que funciona. Então, a gente tem aqui, de acordo com a norma, quais são as etapas de um levantamento topográfico, tá? De acordo com a norma. Primeira etapa, planejamento, seleção de métodos e aparelhagem, conhecimento prévio e escolha do melhor método e instrumento a serem usados. Igual eu falei, antes de você ir fazer um levantamento topográfico, você tem que ter claro na sua cabeça o porquê e para que você está indo lá, né? Digamos, às vezes, tem levantamento topográfico que é feito aqui na cidade, tá? Eu consigo ali quebrar um galho. E se for uma fazenda, né? Então você tem que ter tudo em mente, tudo certinho. Tem que ter um plano. Então, eu vou lá, eu vou medir distância, eu vou medir em tal ponto, eu vou fazer isso, né? Eu vou verificar a altitude, eu vou marcar os pontos com o GPS, eu vou levar esse aparelho, certo? Tudo isso para fazer a sua coleta de dados acontecer, certo? Apoio topográfico, parâmetros geodésicos utilizados. Isso é igual eu falei, às vezes tem um marco lá, tem um ponto, né? Então eu puxo pelo meu GPS aquele ponto como referência e começo a me marcar novos pontos, certo? A partir daquele. E aí com isso eu já começo a ter noção de distância daquele ponto e depois eu faço o meu. Né? A gente faz todos os cálculos, tira esses, digamos, as sobras, enfim. Só que utiliza outro ponto que já foi georreferenciado. A questão do georreferenciamento entra na parte de dados, ou seja, um banco de dados com um monte de informação da superfície terrestre, tá? E depois, levantamento de detalhes de todas as especificidades do terreno. Isso que a gente viu numa aula lá falando sobre o tipo do terreno, o que tem lá, o que compõe. Depois faz o que? Os cálculos, né, e ajustes. Depois, o original topográfico, que a partir dos dados levantados, chega nesse documento, tá? E depois finaliza com o desenho, com a carta, o mapa, enfim. E vai compor também um relatório técnico, que pode ser o memorial descritivo. Condições, então, de acordo com a norma. O que ela fala que a gente tem que ter? Conhecimento do terreno, o relevo, qual que é o limite, o que adianta, vou medir uma área, né? Qual que é a área dessa minha chácara aqui? Se eu não sei onde que essa chácara acaba, né? Não adianta nada. Então tem que ter tudo isso em mente. Informações destinadas a estudos preliminares, às vezes o projeto que vai entrar lá naquele local precisa de algumas informações que você vai ter que coletar, né, dependendo da construção, enfim. Aqui a questão do GPS, né? Então, a norma, ela define também o uso do GPS. O GPS, ele é um equipamento que contém um banco de dados, de informações, de pontos de latitude, longitude, enfim. Tem vários sistemas de informação de dados geográficos, mas ele consegue nos auxiliar na parte do terreno. Às vezes eu não preciso, eu quero marcar um ponto lá para mim começar a minha construção, né? Com o georreferenciamento, utilizando o GPS, eu consigo marcar aquele ponto com precisão.
Aqui a gente tem mais algumas normas quanto à escala, o desenho, aqui a trena de fibra, aquela que enrola, né, os dados da rede de informações que compõem esses dados, os exemplos de tabela, caderneta de campo, né, tem as tabelinhas prontas de como que você pode coletar, escrever, detalhar os dados, tudo certinho. Tá. E aqui mais uma parte, tá dando na apostila de vocês isso, né? Não tem projeto. É um projeto, né, que é elaborado previamente antes de ir em campo. O desenho topográfico, o desenho da topografia do terreno. E relatório técnico, contém observações feitas em campo. O córrego ele fica numa cota de altitude, mas na época da chuva ele vai ter uma várzea ali, ou seja, vai alagar até um ponto, né? Olha que informação importante. Eu estou perto de um rio, mas no tempo da cheia o rio vem até tal ponto aqui. E daí imagina que vocês coletaram os dados na seca, não se atentaram a esse dado, né? Construiu ali uma edificação próxima ao rio e o rio encheu. Os equipamentos, teodolitos, níveis, os medidores eletrônicos de distância, trena, enfim, tudo que vocês puderem usar, vocês podem, tá? Sendo que esse aqui é o teodolito, a gente tem esse daqui na faculdade, para que a gente tem medida de ângulos, ó. A gente girou ele para um lado, ele mede o ângulo que girou. Girou ele para cima, girou essa luneta para cima ou para baixo, ela mede aqui o ângulo que foi girado, né? E aqui dentro tem uma mira, que a gente vê onde a gente está marcando, qual foi o ângulo. Esses são os níveis, ele só anda reto daí, tá? Às vezes o teodolito já tem nível. Esses são os medidores de distância. E a gente tem, na verdade, depois a estação total, que aí compõe, além de todos esses... além de ele ser um teodolito, medir distância, medir nível, ele contém ali um microprocessador, um computador dentro, que vai auxiliar ali nos cálculos, né? A gente já vai inserindo, já vai tendo ali resultado na hora. Não vai precisar, evita muito trabalho. Tudo certo? Tudo ok. Aí, pessoal, o Fábio... Você tirou essa foto depois da aula ou já tinha, Fábio, do marco da colonizadora? Então, na verdade, a gente tirou para fazer um outro trabalho que a gente está fazendo e a gente já tinha comentado, né, em uma das aulas do professor, o professor tinha comentado, né, que tinha um marco aqui na cidade. E aí a gente foi lá na colonizadora e bateu a foto. Mas foi para um outro trabalho que a gente utilizou essa foto aí. Legal, legal. Mas para vocês verem que esses elementos estão presentes aí no nosso cotidiano, digamos assim, em nossas cidades, ou quer que seja, e a gente às vezes não nota, né? Às vezes tem gente que mora aqui 20 anos e não sabe que tem um marco desse na cidade. Né? Não sabe o que significa, para que serve. 1.3, a gente vai trabalhar aqui então a geodésia, né? Primeiro de tudo, a gente tem que entender as coordenadas geográficas, certo? Então, coordenada geográfica é um ponto, né, composto pela latitude e longitude, né, que são linhas imaginárias. E essas linhas imaginárias, a gente consegue se localizar dentro do globo terrestre. Então, por exemplo, quando vocês mandam uma localização por GPS para eu tô aqui que fica a minha, sei lá, tô em casa, vem aqui em casa, manda uma localização. A informação que vai lá é a sua latitude e longitude. E depois esses dados são transformados e mostrados para você bonitinho lá no mapa, né?
mas a informação base é o seu local na Terra. Depois que o aplicativo muda lá o que tem que mudar para ajudar vocês, né? Imagina se vocês recebessem só a latitude e longitude, o valor, e depois tivesse que chegar nesse local. Às vezes ia dar um pouco de trabalho, né? A gente tem, então, também um método de referenciar, são as coordenadas cartesianas. Aqui dá para ser usada já em obra bacana, né? Se vocês quiserem marcar alguns pontos. Então, faz o gabarito, pode já marcar as linhas, né? Onde cruzar a linha vai dar um ponto, mede em metro, pode ser mais utilizado. Aqui foi a nossa atividade de graus, minutos e segundos, lembra? Né? Graus, depois graus decimais, graus, minutos decimais, graus, minutos, segundos. A gente fez a gente foi e voltou. E, né, qual foi a grande dificuldade do ser humano? Foi de representar a Terra, né? O que acontece? A Terra, ela tem um formato do geóide, certo? Ela não tem esse formato aqui, tá? Não tem esse, não tem nenhum desses. Isso aqui só é um meio de mostrar que é mais simples, tá? Então a gente tem que, digamos, teria que ter um método para se localizar mais rápido. Não tem tecnologia, vai do jeito que a gente imagina que é. Mas tá aqui, então foram criados alguns mapas. Então um pegou a esfera da Terra, né, colocou a Terra numa esfera e abriu como se fosse um cilindro. O outro pegou e colocou como se fosse um cone. O outro, né, num círculo, fez a projeção azimutal. Todas elas são válidas. A única diferença é que cada projeção vai ter deformações, ou seja, imagina pegar esse globo e abrir ele e esticar dentro desse plano, né? Essas regiões aqui mais superiores e inferiores aqui, elas vão ficar um pouco mais esticadas, ou seja, vão ficar um pouco mais distorcidas. E isso que, na verdade, é um problema, né? Então aqui a gente tem a representação cilíndrica, né? Em que pegou a Terra e colocou ela plana, com ângulo de 90 graus. A cônica, né? Pegou como se fosse um cone, a sua revolução e abriu esse plano. E a azimutal. O rumo e azimuth. Todo mundo lembra do rumo e azimuth. A gente fez isso daí na aula também, atividade. Tudo tranquilo? Já esqueceram? Se lembram? Não lembram? Hein? Qualquer coisa, tá? Tem aqui tudo certinho. E por fim, o geóide. O que é o geóide? Tá? É o formato real da Terra. Só que o geóide ele entra uma parte, digamos, gravitacional. Então a Terra ela não tem um formato, além do formato dela não ser perfeito, um detalhe que ocorre muito com a Terra é que a gravidade dela também não é a mesma em todos os pontos, né? Isso eu acho que vocês já sabem, né? Mas isso acaba influenciando nos estudos também, tá? Vocabulário: elipsoide, geóide e superfície física. O que acontece aqui? Como a Terra ela é toda deformada, né? O elipsoide ele é como se fosse uma elipse mesmo, né? Mas o elipsoide ele seria a esfera. Como a esfera está para um círculo, o elipsoide está para uma elipse, né? Então ele seria um modelo matemático que tentou se ajustar ao formato real, né? Ele não ficou preso a esse formato aqui, ó, de esfera, né? Ele acabou ficando um pouquinho mais deformado, achatado. Aqui tá, por causa da imagem ficou achatado, mas ele tentou se assemelhar mais à forma da Terra. Então é um modelo matemático chamado de elipsoide. E esses elipsoides contêm dados, né? Dados que vão
compor esse banco de dados aí mundial, inclusive, de georreferenciamento da Terra. GeoORD é o modelo que mais se assemelha à representação da superfície terrestre, e superfície física seria a superfície da Terra no local. Datum, tá? O datum seria pontos, tá? Que foram feitos levantamentos topográficos que auxiliam em outros levantamentos de georreferenciamento com os dados que foram levantados, né? E esses dados são transformados a partir do elipsoide, que vai gerar esse modelo matemático. O geoprocessamento é trabalhar com os dados do datum e do elipsoide, e SIG seria uma disciplina que se chama Sistema de Informações Geográficas, que compõe tudo isso que a gente está falando. Tranquilo? Beleza. Então tá. Deixa eu já colocar a atividade 1.3 para quem não entregou e perdeu, ou enfim, qualquer problema que tenha acontecido. Estou colocando aqui de novo no Telegram. Já fica disponível aí. Um 1.4. Já vou colocar 1.4 também. A gente já começa a aula antes. Então vamos lá, seção 1.4. Topografia e mensurações planimétricas e altimétricas. Plantas topográficas, mapas e cartas. A gente tem então uma planta topográfica, né? Eu vou representar aqui a planimetria, aqui o ponto que eu marquei, aqui a gente tem as cotas de altitude. Eu poderia também marcar aqui essas distâncias, certo? Poderia colocar uma escala, poderia compor um desenho, digamos, um pouco mais nessa planta, tá? Mas aqui a gente tem um exemplo que vai estar mostrando só as curvas de nível. Não significa que esse trabalho seja um trabalho ruim, tá? Às vezes, por questão do desenho não ficar poluído, né? Faz ele só assim mesmo, mais simples, dependendo do objetivo do estudo. Mapas. O mapa já é um elemento que contém algumas informações diferentes, né? Como pode conter divisas, né? Divisas políticas. Você pode criar um mapa da superfície, você pode criar um mapa da região digamos assim, de relevo, você pode criar um mapa de locais da cidade, né? Ele envolveria a topografia com outros fatores, né, que você quer colocar de dado, mas seriam mais dados, digamos, políticos, culturais, regionais, né, vai depender do interesse também. E a carta topográfica. Já a carta topográfica, ela vai trazer os acidentes, o relevo do local, tá? Então, com curvas de nível, ele vai associar ali a região, né, os rios, córregos, tudo que tiver ali no local, e traz uma observação mais clara do relevo, como que funciona, né? Igual aqui nessa imagem. Tá aqui, ó, Serra do Ouro-Fala. Ouro-Fala? Ouro-Fala. Então, pelas curvas de nível, ó, dá pra gente ver que as linhas estão se aproximando, então está ocorrendo aqui um ganho de altitude, né, elevado, está tendo uma inclinação muito forte aqui. Logo, isso se confirma pelo nome da serra. E se a gente observar aqui também, ó,
olha aqui a altitude. 2.000, 1.900, 1.800, 1.600, 1.500, 400, 300, né? Dá para a gente observar todos esses dados da carta topográfica. Plano e altimetria. Juntar o plano com o relevo, com a altitude, né? Que dá para ser feita uma representação 3D do nosso local. Altimetria, representação de alturas, enfim, todas as alturas, né? Digamos, serão úteis para a gente calcular um corte, um aterro, que a gente vai aprender a calcular agora, entender mais o terreno, todas essas questões, tá? Nivelamento. O nivelamento, tá? Seria, dá para a gente fazer o levantamento, digamos, eu quero fazer um aterro aqui, quero que ele fique plano, então a gente pode fazer o nivelamento, tá? Pelo levantamento altimétrico, igual eu falei. Às vezes eu não preciso nem comprar um aterro, às vezes eu corto esse pedaço aqui, né? O volume desse pedaço de terra daqui vai servir para cá. A gente vai ver que não é simplesmente calcular o volume, tem que calcular alguns fatores a mais, tá? Do nosso solo. Aqui tem um tipo de levantamento que é o por irradiação também, que seria o quê? Vou marcando, ou se orientando pelo norte, então a partir de pontos, né? Vai criando aqui o nosso azimute, ó. A partir do norte, tá vendo esse azimute aqui, ó? 23 graus, depois 120, depois 210, depois 312. Isso aqui é a representação do azimute. A partir do norte, o ângulo, né? E esses ângulos ajudam a calcular as áreas. Então, eu tenho um ângulo aqui, depois eu posso fazer o rumo, enfim, o que eu quiser calcular, eu posso subtrair esses ângulos, né? E calcular a área desse triângulo. Com a área desse triângulo, com a área desse outro triângulo, eu chego na área total desse local. Temos também o levantamento por intersecção, tá? Ele já é menos utilizado, mas são pontos. Na verdade, isso aqui acontece que a partir de 2 pontos, né, se levantam outros 2, tá? Isso aqui vai ser mais utilizado para estradas. É bom que um ponto consegue verificar o outro, né? Consegue ver se está marcado certo. Esse levantamento, tá? Ele também pode estar dentro da poligonação, só que, né, as referências seriam em duplas, né? Não seriam dessa forma aqui. Então seriam triângulo, triângulo, bolinha, bolinha, triângulo, triângulo, bolinha, bolinha, enfim. Essas medidas são feitas a partir, às vezes, do norte. Então tem o norte aqui, eu pego meu teodolito, miro para o norte, viro, vejo meu azimute, marquei, beleza. Venho para o meu ponto P1, pego o meu norte, viro até o meu ponto P2, marquei o ângulo, né? E assim depois a gente pode coletar todos os dados necessários e realizar o que for preciso. Geralmente esse tipo de levantamento é mais utilizado em estradas também. Poligonal fechada. Aqui é realizar, às vezes, isso aqui vai ser mais utilizado na verdade para cálculo de área, né? Então eu quero calcular uma área, não só área, mas eu quero delimitar uma região. Então dentro dessa região eu vou ter o meu polígono que vai conseguir, né, limitar a minha área de estudo também. E a gente tem aqui o levantamento planimétrico por triangulação, ou seja, fiz o polígono, né, coletei os pontos, como que eu calculo a área? Dessa forma. Tenho o perímetro, né, então a gente tem a área, depois a área total, que é a somatória de área de cada triângulo, certo? A gente fez essa continha em sala. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode a respeito desse método por irradiação e o outro eu esqueci o nome agora.
você vai cobrar eles na prova, é porque eu lembro que a gente não fez nenhuma atividade sobre. Você falou na aula, mas a gente não fez uma atividade, né? Não, se for cair, digamos, esses métodos de levantamento topográfico, como vocês não têm aula prática, não tem como a gente cobrar. Eu posso perguntar o que é, talvez, tá? Mas não posso... Digamos assim, o que não foi passado, tá? O que não tem no livro, não tem no slide, a gente não falou em sala, não fiquem tranquilos. Mais do que tá lá, não tem como, tá? Deixa eu só pegar aqui eu mandei o link já mandei o link da atividade, deixa eu pegar aqui. Ah, já tá aqui, ó. Essa aí é a atividade 2.1, tá? Vocês têm que fazer. Deixa eu ver se eu acho o PDF dela aqui. Essas aulas já começaram as aulas... Na verdade, a outra aula já tinha sido aula em vídeo, né? 1.4. Não, 1.4 foi em sala que a gente fez os cálculos. A 2.1 já foi em vídeo. Aqui. Eu vou colocar lá. Essa 2.1, tá? O link do vídeo, deixa eu já aproveitar aqui para pegar para vocês. Ó, vou mandar o link aqui da playlist, tá? Então essa é a playlist e aquele vídeo específico. Vou mandar aqui também. Ô, professor, você podia mandar no grupo, né, uma lista, pelo menos, de quais que estão faltando, porque, por exemplo, o pessoal que foi do primeiro semestre, quando a gente chegou, tinha umas atividades que você já tinha passado. Aí, teve algumas que a gente fez, depois que te entregou, né, e daí eu não sei se tiveram outras atividades que ficaram antes das nossas aulas terem começado, né, com você. Tá, deixa eu falar aqui, então, se alguém... Você podia só passar uma listinha lá no Telegram, assim, tal pessoa fez essa e essa pessoa fez essa e essa, tipo isso, entendeu? Para saber. Pode ser. Tirando a... Para saber porque, por exemplo, se alguma coisa também você porque não tiver anotado... Vou mandar amanhã, eu vou verificar tudo certinho, que eu corrigi até 1.3, né? Só que aí teve algumas entregas depois e teve a 1.4 também. Eu vou ver quem que entregou no dia, eu já faço essa composição total e mando lá vou colocar o nome de vocês e o ok, tá? Aí quem tiver com o ok que já entregou. Você vai mandar outro link, né, para poder colocar o arquivo, porque aquele outro era só para atividade lá da folha quadriculada, né? Só para ele. Então, aí para as outras você vai mandar outro link ainda, né? Para outras, isso. Para as outras eu vou fazer assim, para a gente não ter muito
Quem não está com essas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ok, daí eu vou mandar mesmo processo do link, só que vai estar no Ava, tá? Aí vocês coloquem tudo que vocês tiverem para mandar. Beleza? Beleza. Só que coloquem organizado, tá? Coloca lá 1.1 certinho. Se for mandar, digamos, um arquivo só, pelo menos coloque um cabeçalho, assim, não um cabeçalho, mas escreva maior. 1.1, 1.2. Não vai colocando um embaixo da outra sem enunciado nem nada, que depois, além de ficar confuso, às vezes a gente pula na hora de corrigir, tá? É bastante correção. Ok. Então, beleza. A 2.1 está aí, né? A atividade e o arquivo da atividade. Quem não está no grupo... Alguém não está no grupo que está aqui na aula? Acho que todo mundo, né? A gente está com 24 membros lá. E a gente está com... Não, eu acho que eu não estou no grupo, professor. Meu nome é Rafael. O seu não está no grupo. Tá. Não. Faz assim, quer ver? Ó? Eu vou passar uma tela aqui. A gente já printa. Você já printa aí. Uhum. Vai lá no Telegram. Se bem que o Vitor tinha feito um link, né, pra gente. Ó, tá aparecendo aí? Sim, apareceu, eu printei. Entra aqui, ó. Entrar no Telegram, coloca uma nova mensagem, aí coloca esse aqui, @Murilo Magedans, tudo junto, tá? Não dá esse espacinho, não. Vai aparecer minha foto lá, que daí eu já adiciono no grupo, beleza? Beleza. Valeu. Chique, vamos lá então. Bom, perfis topográficos. O que é importante aqui no perfil topográfico? Né? A gente seria o corte, igual eu comentei lá no começo da aula. O bom dessa disciplina é que ela se repete bastante os termos e conceitos, né? Mas seria um corte do relevo em alguma região que a gente pode representar, né, a superfície de outra maneira. E esse corte pode auxiliar a gente não só para visualizar, mas para tentar entender, às vezes, alguns dados de inclinação, de volume, enfim, tudo que talvez seja interessante para compor o nosso estudo. Inclusive, imagine a seguinte situação, num estudo topográfico, incluiu ali a sondagem do terreno. Então, eu vou fazer digamos que eu tinha que passar um trem aqui nessa montanha. E aí tem uma rocha bem no meio aqui, né? E aí, se eu quiser detalhar o tipo de solo aqui no meu perfil topográfico, eu posso. Daí eu colocaria uma rocha aqui, digamos, nessa região. Aí, ou quebra a rocha, se ficar muito caro, desvia o trajeto, né? Então, tudo isso já dá para ser visto em projeto. Aqui a gente tem, então, um exemplo do perfil mesmo da outra aula, que é a representação, né, da elevação em uma seguinte superfície topográfica, no caso da montanha, que vocês vão fazer. Esse trabalhinho aqui, retornando às nossas aulas, tá? Acredito que a gente vai ter acredito que fique melhor a gente pegar e deixar as atividades práticas tudo para o final, né? Que aí dá para a gente ir executando essas atividades, e daí durante as aulas a gente faz aula prática enquanto vocês executam, digamos, o trabalho manual de
recortar esse material, a gente fica tirando dúvida, enfim, fica prestando assistência para vocês, né? Mas curva de nível. Então, a curva de nível tenta representar um relevo, um volume, né, tridimensional. Sendo que o trabalho prático de vocês vai ser realizar um trabalho semelhante a esse aqui, beleza? E dentro das curvas de nível, a gente tem, então, as isolinhas de altitude, ou seja, a linha em volta de todo aquela topografia, aquele elemento, ela vai estar na mesma altitude. Tudo que estiver na mesma altitude vai ter uma linha. Por isso que é isolinha de altitude. E temos também as curvas mestras. Algumas curvas de nível tem, algumas não, né? Que são a cada 5, elas ficam mais fortes, representam a elevação. E aqui a gente tem algumas características das curvas de nível. Elas não bifurcam, elas têm que ser quase paralelas entre si, né? Elas não podem ser interrompidas, nunca vão se cruzar, nunca vão cortar mais de uma vez o mesmo curso d'água. Quanto mais acidentado o relevo, mais próxima a linha. Lembra naquela carta que a gente viu agora há pouco, que tinha uma montanha e as linhas eram bem juntinhas? Ou seja, o relevo era mais acidentado. Por quê? Porque as linhas eram mais próximas e vice-versa. Olha lá, aqui elas têm um grau digamos, inclinação muito maior, porque num curto, isso aqui não simplesmente representa sua altitude, tá? Digamos, daqui a aqui tem uma distância, e daqui dessa linha até essa outra linha tem uma distância. Então aqui a elevação, digamos, está subindo aos poucos. Aqui não, aqui ela vai do 100 para o 180 num curto período. Então, assim, está tendo uma inclinação muito maior. Ou seja, pode representar um acidente ali no terreno. Tá? Aqui mais um exemplo das curvas de nível, as altitudes. Esse aqui é o topo, pode ter esse X às vezes no topo. Beleza? Representando a altitude máxima daquele relevo. Que imagina a seguinte situação também. Vocês estão medindo de 10 em 10. Né? Aí chegou no 140, não tem o 150. Vocês vão embora? Não, né? Já vê qual que é o ponto máximo aqui desse local. Aí a gente teve a aulinha do Google Earth, tá? Expliquei lá como é que calcula um pouco de área, como é que calcula um pouco de distância. Tudo certo nessa aula? Já está lá a atividade? Oi? Certo. Tá cortando. Tudo certo, professor. Tudo certo. Ah, então tá bom. Que ótimo. Wesley, os trabalhos, eu lembro que você já fez eles em sala, tá? Não vai ter muito serviço para você, não. A não ser que você tenha perdido, aí vai ter que refazer. Cadê minha pastinha? Aqui. Nessa aula a gente vai trabalhar então a declividade e hipossometria. Né? O que acontece? Aqui a gente vai tentar representar, na verdade, altitudes. É um mapa
igual eu falei, lá tinha aquele mapa da curva de nível. Não significa que no trabalho como um todo, aquele mapa, ele não está sozinho às vezes. Ele tem vários outros mapas, outras folhas. Né? Então, às vezes, ele está ali para simplificar. E a hipossometria é isso. Né? Então, a gente tem aqui a representação da altitude. Então, ela foca nisso. Ou seja, para determinados estudos, né, a altitude já é suficiente. Então, foca-se nesse tipo de informação para entregar, né, esses dados aí para o pessoal, principalmente para quem mexe com meteorologia, né, e esses dados. Porque a gente tem o Rio Grande do Sul, né? Porém, aqui está uma altitude mais elevada, certo? O que acontece? O exemplo do Nordeste, né? Eu já li, mas também assim não foi nada científico para dizer que é certeza, né? Mas que lá no Nordeste tem, na verdade, o problema da chuva ali no interior, no interior do Nordeste, né? Porque existe uma cadeia montanhosa muito grande ali, né, de serras, que impedem o vento de trazer as nuvens, né, úmidas e assim chover naquela região ali, né? Ou seja, é muito mais difícil de acontecer isso. E aqui é a mesma coisa. Tem uma montanha aqui. O vento, assim como a água, assim como qualquer fluido, ele vai correr por onde é mais fácil. Então ele não vai ficar brigando com a montanha aqui não, ele vai, né, desviar e passar pelo lado. Então aqui a gente consegue prever algumas regiões que serão, né, ter às vezes um vento um pouco mais forte, enfim, um fluxo um pouco maior, entre outras coisas. E juntamente a esse mapa, juntamente não, mas paralelamente a gente tem o mapa batimétrico, que seria o mesmo tipo de representação, só que aqui o estudo já é no mar, né? A gente consegue imaginar o uso disso aqui, né? Eu quero construir uma plataforma de petróleo, um mapa batimétrico. Chega lá, vê qual que é a profundidade, quanto que a gente vai gastar, quanto vai custar, o que precisa trazer, distância, né? Também vai ter petróleo, não vai. Tudo isso aqui serve para identificar alguns pontos. Ou construir alguma outro tipo de edificação, não sei. Mas como existem construções marítimas, né? Isso aqui pode acontecer. Foi na aula, será que foi para a aula de vocês que eu dei o exemplo de Dubai na construção da ilha que parece uma palmeira? Sim, você falou na aula. Então, aqui é a mesma coisa. Eles precisavam desse mapa, né? Para saber quanto de areia que vai ter que trazer para atingir o volume, né, necessário, na verdade, o volume de areia necessário para atingir a altitude, digamos, dessa cota aqui, né, da parte do litoral. Então, um exemplo que pode ser utilizado esse mapa. Declividade, né? A declividade é simplesmente medir a inclinação do local. Quem já está um pouquinho mais avançado aí no curso, declividade, mesma coisa da cobertura, né? Medir a inclinação do telhado. Pode ser ou em graus ou em percentual também, né? Em telhado a gente usa percentual, mas em rampa, enfim. Dá para a gente utilizar também aí o mesmo conceito no relevo. E aqui a gente tem um outro tipo de mapa, só que aqui o foco é o quê? É a declividade. Aqui não estou conseguindo identificar o local, ele só mostra a zona. Ó, esse Sirgas aqui 2000, tá? Ele é um datum, é um banco de dados da América do Sul que contém as informações, né, inclusive que ajudam a compor esse mapa de declividade. Então, com esses dados, eu vou lá no Sirgas, pego a zona, enfim, puxo as imagens, os dados do Sirgas, e eu, sem ir no local, eu já consigo fazer esse mapa, né? Então, essa que é a utilidade aí do elipsoide, do datum, do geóide, enfim, tudo isso aí que a gente vem estudando.
Mas aqui a gente consegue ver o relevo como que é. E pela declividade dá para a gente observar já que esses locais, né, digamos, vermelhos, que são alguns pontos, são locais bem acidentados, né? Dá para a gente observar isso. O mesmo mapa aqui, só que de Santa Catarina. Olha lá. Datum Sirgas 2000, base de dados, IBGE e Topodata. Quem elaborou foi o Fernando Soares, que fez esse mapa. Então ele foi lá no Datum, pegou as imagens do Datum e dentro do software começou a fazer legenda, né? Colocou a altitude tal, cor tal, e assim ele criou esse mapa, sem ter que ir lá, digamos, ficar medindo o estado inteiro de Santa Catarina. E aqui a gente tem um pouco mais do que eu falei, a gente consegue ver o deslocamento dos ventos, então aqui a gente tem duas montanhas muito fortes, né? Santa Catarina, a gente sabe que é um local que tem, quando vai chover, né, em determinado período, o vento não chega fraco lá, né? É um local que a chuva castiga. A gente pode observar que tem duas montanhas, ou seja, vê um fluxo de vento aqui, nessa região aqui. A hora que ele tem que entrar dentro dessa, digamos, região montanhosa, ele tem que ser achatado, né? Ele vai ter que ser comprimido, ele não vai passar por cima da montanha. Então, todo o volume de ar que dessa região, às vezes vai estar correndo para cá, né? Ele pode gerar, digamos, uma pressão nos ventos. Mesma coisa da água. Às vezes tem que escoar para uma região muito pequena, então acaba aumentando a vazão. No vento é a mesma coisa, só que isso vai gerar velocidade de vento, enfim, tempestade, que vai dar todos esses problemas. Então isso dá para ser observado por esse tipo de mapa. Diferente da curva de nível, tá? A curva de nível, elas são feitas por linhas. Então a gente pode ver que é determinada cada ponto, né? São feitas as linhas, né? A cada determinada distância, né, faz uma linha naquela altitude. Aqui não, aqui é como se fossem a diferença da curva de nível, né? Por exemplo, eu quero de 0 a 200, então tudo que tiver de 0 a 200, eu consigo estar dentro aqui do mapa. Até questão de escala, né? Fazer a curva de nível aqui, não que não seja possível, não que não exista também, mas para visualizar, digamos, o estado como um todo, do jeito que a gente está visualizando, muito mais simples dessa forma do que em curva de nível, né? Tem que ir lá olhar a altitude certinho, aqui está alto, aqui não. Então é muito mais complexo, né? Quando comparado a hipossometria com a curva de nível. Certo? Alguma dúvida? Tranquilo? Vamos para a aula 2.3 então. Aula 2.3 foi semana retrasada? Foi, né? Oi. Então vamos lá. O que compõe as ciências geodésicas? É tudo que a cartografia, a astronomia, né, para enviar os satélites, enfim, imaginamento por satélites, fotogrametria, geodésia, certo? Então, a topografia é uma técnica aplicada como forma de simplificação da geodésia. Quando a gente fala geodésia, gravem isso, geodésia é o formato real da Terra, né? Que a gente pode compor dados em cima de um elipsoide, em cima de um modelo matemático. E esses dados são utilizados, né, ao uso cotidiano dos engenheiros, arquitetos, geógrafos, enfim, a quem interessar esses dados. Na arquitetura, o que a gente pode ter, entendendo a topografia?
A elaboração do projeto, logística, a gente pode aproveitar o relevo ou a ventilação, porque, igual eu falei, você vai descrever o local, que é a topografia, você pode colocar uma árvore, né? Então você sabe que às vezes vai vir uma corrente de vento naquela árvore, você consegue, digamos, orientar o vento para passar por dentro daquela edificação. Técnicas de construção, contenções de fundação e terraplanagem. Às vezes você vai precisar, você tem que fazer um talude, que é como se fosse um relevo ali. Você tem que aterrar a base da sua obra. Então tem que fazer uma contenção para aquele talude não sair dali, só caso não ir junto, certo? Planeo-altimetria e perfil topográfico, né? Então, plane-altimetria, o que é então, pessoal? Fala para mim. A gente já falou um monte. Que alguém tem alguma ideia ou não sabe ainda? O que é plane-altimetria? Ninguém se dispõe? Então, mais uma vez, planimetria, altimetria. Plane-altimetria é a planimetria com a altimetria, certo? Que vai representar ali um relevo, uma representação tridimensional do local, né? A gente consegue ter todo esse campo detalhado. E o perfil topográfico é o corte. Para que serve isso? Igual eu falei lá na montanha, lembra do perfil topográfico da montanha? Aqui, ó, tem o rio, aqui tem um curso d'água, aqui eu posso descrever a vegetação, né? Por exemplo, essa mata ciliar aqui, no meu mapa topográfico, eu já sei que nem adianta eu tirar. Está perto do rio, é proibido. Então, não posso construir aqui, vou ter que construir mais para cá. Só que aqui, ó, esse ponto aqui, dá para a gente ver que ele está bem próximo ao nível do rio. Isso aqui é chamado de várzea. Provavelmente isso aqui vai ser alagado quando tiver o rio cheio. Também não vou construir aqui. Então, talvez essa savana aqui possa ser desmatada, enfim, ou vocês como arquitetos, né, a gente tem que pensar também na ecologia, consiga incorporar essa savana aqui no nosso projeto. Eu acho que fica até mais bonito. Mas, enfim, tudo tem que ser planejado. Se vai tirar, se não vai, se fica, se não fica. Antes, saber se vai tirar ou não, do que imaginar que nem existe, ela tem que tirar vários elementos ali do local para construir, né? Aí dá mais trabalho. E assim por diante. A gente tem um exemplo aqui do detalhamento. Mais usos da topografia, principalmente nessa fase aqui, tá? Por quê? Porque quando a gente vai construir, o terreno de vocês está marcado lá no loteamento, né? Tá os piquetes. O que tem que fazer? Tem que passar a linha do gabarito, aqui, ó, e marcar. Esse gabarito está um pouco alto, mas, enfim, tem que marcar aqui todos, né, as vigas, baldrames que vão receber as nossas paredes, tá? Deve ter sapatos aqui, provavelmente. Esses sapatos tem que estar na posição certa, tem que estar alinhadinha, tudo bonitinho. E tudo isso são feitos com dados topográficos, dados do local. Isso aqui é a parte, digamos, mais importante. Isso aqui tá feito, o resto vai embora, tá? Só que não pode errar. Se errar, daí o problema é um pouco maior. Quais são as utilidades dos mapas? O que a gente, com o levantamento topográfico em mãos, né, vocês, arquitetos, podem avaliar, além às vezes do custo da edificação, a viabilidade do investimento. Volto de novo naquele exemplo lá da montanha. Então, eu tenho o perfil topográfico da montanha. Vi que tem uma pedra, é viável construir esse trem, esse túnel? Para que ele vai servir? Ele vai servir só para turismo. Às vezes não compensa. Não, ele vai servir para transportar cargas, enfim, entre uma região industrial até a distribuição, enfim, para exportação. Às vezes compensa. Então, simplesmente com os dados
dados como esse, já dá para ter ideia da viabilidade do empreendimento. Além de outros fatores, tá? Com o mapa a gente também pode ter a orientação solar, sabe onde está o norte, onde o sol vai passar. No inverno, no verão ele muda, ele fica um pouco mais baixo, um pouco mais alto. Nivelamento da fundação, dos alicerces, tá? A gente pode tentar tudo nivelado, isso aí eu acho que é um fator que tem que ter em mente, não pode... se você errar um alicerce, uma baldrame, sua casa vai ficar torta, certo? Então a gente pode utilizar também para nivelar. A gente já pode, igual eu falei lá da savana, a partir da etapa inicial da obra já é possível planejar como serão aproveitados os recursos ambientais no projeto, como por exemplo, onde serão os quartos, forma de aproveitamento do vento. Então, às vezes, aquela savana consegue deslocar uma corrente de vento para uma edificação, às vezes ela vai esteticamente ficar bonita. Deixa eu ver um outro detalhe. Às vezes, aquele rio pode já servir de estética, né? A gente consegue criar uma vista bonita, né, do rio passando com uma sacada, às vezes, da casa, enfim, uma casa de campo, né? Às vezes tem um lago. Tudo isso é importante, né? Às vezes você quer dar privilégio para alguma visão. Às vezes tem um lago bonito lá na casa de campo, numa chácara. E aí você não, por causa da orientação da casa, né, ia ter uma vista muito bonita do lago, tudo legal. E aí não tinha um lago, não tinha um mapa, né? Não tinha topografia do local, não viu que tinha um lago e porventura essa sacada ficou virada para o outro lado, né? Desperdiçou. Poderia ter ficado, digamos, mais agradável a edificação. Beleza? Caiu a conexão de vocês? Eu acho que é da maioria não, né? Não, tá tudo bem. Deixa eu adicionar o Rafael aqui. Acho que foi minha internet mesmo que deu uma caída aqui, mas já tá tudo ok. Valeu. Tranquilo. E essa aula acho que vai estar mais fresca na cabeça de vocês, que a gente falou de análise topográfica orientada, né? Conhecer a topografia ali, talvez urbana, dependendo da região. A gente pode, então, prever não, ter ideia de alguns fatores, como os terremotos, as erosões, tempestades que acontecem, igual Santa Catarina, né? Se vocês verem, às vezes, em determinadas épocas, regiões de risco, que tem riscos de acidentes com tempestades, Santa Catarina vai estar mais forte, né? E como a gente sabe, a gente sabe disso? Pela topografia, né? Então lá tem bastante tempestade. Com o mapa de declividade, eu consigo ver onde vai ter bastante erosão naquela região. O terremoto é um pouquinho mais complicado, mas a gente sabe onde que vai acontecer, porque a gente tem ideia de onde ficam as placas tectônicas, né? Então a gente sabe o local onde vai ser mais intenso esse terremoto. Mas esses aqui são os fatores de desastres naturais, sendo que no Brasil, né, o maior seria as encostas, que são os desmoronamentos.
Áreas de risco. O que são áreas de risco? São locais, né, que estão em regiões onde existe, né, um terreno que está suscetível a ocorrer o desmoronamento. Mesmo assim, tem pessoas que construíram naquele local. Ou seja, se acontecer o acidente, né, esse desastre, acontece que essas pessoas podem perder a vida delas, né? Só que isso é complicado porque às vezes existe um crescimento muito grande em determinadas regiões, então acaba que a gente não, mas os órgãos não conseguem fiscalizar e controlar esse crescimento. É um crescimento acelerado. Bom, na parte de prevenção, né, a gente tem então 2 grupos de medidas, né, quanto às áreas de risco. Medidas estruturais, que são de grande eficiência, entretanto de alto custo, né, e não estruturais, que são a parte de educação ambiental. Então, estrutural, estou vendo que vai desmoronar uma encosta, eu vou lá e faço o tratamento, eu prevejo uma contenção, né, eu coloco uma barreira. Para quem vai para Cuiabá, por exemplo, a hora que está descendo a serra ali de Nobres, depois do Posto Gil, ali é pista dupla, né? Mas por muito tempo, uma das pistas, a que fica mais próxima da montanha, ela era interditada, porque ali ocorria muito, as pedras, né, se desprendiam e caíam na pista, né, podendo causar algum acidente. Então aquilo ali ficou interditado. Hoje, com a contenção, né, fizeram alguns muros, então se cair alguma pedra, alguma coisa, fica presa nesse muro de contenção, né? É um exemplo de medida estrutural. Desastres naturais, tá? Alguns fatores para serem considerados desastres naturais, mas igual eu falei, não é porque não seguiu essa linha que não é um desastre, né? Mas há critério, né? Tem que seguir esses dados aqui, que são 10 ou mais óbitos, 100 ou mais pessoas afetadas, declaração do estado de emergência e ainda um pedido de auxílio internacional. Então, se a gente for ver a quantidade de desastres naturais que acontecem, na prática, não são muitos, né? São os tsunamis, são os terremotos, são aqueles que realmente passam por bastante tempo aí no noticiário, né? Às vezes esses locais de cidades não entram nessa categoria, mas são desastres da mesma forma, não adianta a gente ignorar isso. Mapeamento de risco. Como que esse mapeamento é feito? Então a Defesa Civil vai no local, analisa o risco, qual que é a chance de isso ocorrer, se ocorrer, qual que é o prejuízo socioeconômico, o que vai acontecer para o Estado, para a cidade, para a população como um todo, se isso acontecer. Tá? Então, tudo isso ajuda a fazer um mapa de risco, né? Sendo que os desastres são de 4 níveis, que vão depender da sua intensidade da situação que vai resolver, né? Então, no nível 1, o município resolve. No 2, precisa de uma administração mais especial. O 3, né, o Estado consegue ajudar o município ou a União e já consegue resolver também. Já o 4 precisa de ajuda internacional, que é um estado de calamidade pública. Sendo que os desastres podem ser naturais, que não tem nada, simplesmente acontecem, né, a natureza agindo, ou artificiais, humanos. Então, por um erro humano, aconteceu um desastre. Como exemplo aqui de Brumadinho. Na verdade, que a barragem foi uma construção humana, depois a manutenção não foi dada, teve erro de cálculo, enfim. Foi uma série de consequências de erro. A gente pode ver que às vezes não é nenhum erro que aconteceu, mas
para acontecer um desastre assim, é realmente uma série de erros. Sendo que a gente também pode ter os mistos, né? Que, às vezes, por exemplo, um desastre vai estar causando outro, né? Sendo que aqui a gente tem um exemplo do terremoto, vulcanismo, tsunami, etc. Então, às vezes, um terremoto lá no mar causa um tsunami em certa região. Aqui a gente já tem com a parte externa. Às vezes, uma inundação, uma tempestade causa uma inundação, um escorregamento, né? Então, em 2003, isso foi criado pelo Ministério, né, da Integração Nacional, classificando esses desastres mistos, né? Foi um decorrer de sequência. E como eu já falei também, às vezes essa tempestade gerou um volume de água excessivo aqui nessa barragem, que por erro humano não estava preparado para receber, digamos, essa chuva em excesso, e pode ocorrer também o desastre. E o gerenciamento de risco, lembra que a gente falou? Tem o antes, o durante e o depois. O antes é o quê? É zonear a área, falar aqui pode construir, aqui não pode, ter no plano diretor os coeficientes certinhos, toda obra contém um projeto seguindo isso, prever muro de contenção em alguns locais, né, pontes, enfim, além de educação, propaganda, e tudo que for necessário para conscientizar a população. O durante é quando aconteceu, então rapidamente tem que resgatar, salvar, ajudar aquelas pessoas, né, e começar já a ajeitar o local. E depois o depois, que já começa a retornar os serviços, vai daí levantar o prejuízo, vai reconstruir, enfim, pode levar um pouco mais de tempo. Então, a UNDRO, tá, que é essa instituição, ela desenvolveu um modelo de identificação de risco e mitigação, ou seja, para reduzir o risco. Como? Vai lá, identifica o risco. Identificou, tem um risco dessa encosta vir abaixo. Identificou. Análise. Qual que é a chance? É muito alta? Não, só tem a possibilidade, mas 10% de chance, 1%, enfim. Se ocorrer, vai acontecer o quê? Quais são as consequências? Depois dessa análise, a gente consegue fazer o quê? Medidas de prevenção, né? Então, já começa a elaborar planos, ver tudo certinho para evitar que esse acidente aconteça, né? Às vezes, evitar que o acidente aconteça não é evitar que a encosta venha abaixo, mas é evitar que ocorra os óbitos, ocorra prejuízos socioeconômicos, enfim. Esse que é o real problema, porque encosta, por exemplo, em região muito montanhosa, todo ano vai estar desabando, mas se não afetar ninguém, vai ser simplesmente a natureza lá e pronto, né? Depois faz o planejamento para caso aconteça aí o acidente e começa já a informar, né, a população. Então vai comunicando, assim tem chance de ocorrer um acidente, vocês têm que sair daí, né? Conscientizar então toda a população de tudo para poder evitar esses desastres. Não teve atividade na aula 2. Teve, né? Teve atividade, na verdade, do formulário. Não está aqui na minha pasta. 2.3 e 2.4. 2.2 não teve, né? Deixa eu ver aqui a 2.2. Teve uma que eu não passei a atividade para vocês. Só para me confirmar. Isso. 2.2 não passei. Eu vou ver aqui então quem postou, quem entregou, quem não entregou. E se eu não conseguir terminar hoje, amanhã cedo eu já posto isso para vocês, beleza? Ok. No mais, tudo certo?
Beleza, professor. Eu vou colocar um ok no nome de quem entregou, quem não entregou. Tranquilo? Tranquilo. Então é isso, pessoal. Vamos se falando. Tá? Se tiver algum colega que não está no grupo, quiser entrar também, avise. Ou vão repassando também as mensagens. E aí, semana que vem, então, é nossa aula normal, mas vocês terão que, a partir da segunda-feira, realizar o teste de vocês. Combinado? Combinado. Ok, Obrigado, combinado. então. E até a próxima. Tchau. Tchau, É. professor. Boa Tchau. noite. Boa noite. Boa noite. É quarta-feira.